Tem conversas que não parecem um debate, parecem um chamado. De um lado, Nicolas Ferreira, jovem, firme, cheio de convicções. Do outro, Padre Zezinho, a voz que embalou gerações com fé, amor e reflexão. Os dois estavam no mesmo palco, pela primeira vez, num encontro transmitido ao vivo. O tema era fé, política e juventude. Mas o que aconteceu ali foi além de qualquer pauta. E quando o Padre Zezinho disse a frase que calou o auditório, a internet explodiu. A plateia esperava um diálogo respeitoso, mas talvez um pouco morno. Afinal, um sacerdote de fala mansa e um político explosivo não pareciam combinar. Mas o que ninguém esperava era que a fala mais dura da noite viria justamente do homem que passou a vida pregando o amor e o equilíbrio. Sim, foi ele quem fez Nicolas baixar os olhos e repensar sua postura. E a frase, dita com calma, mas com peso, de 1000 discursos, ainda ecoa na mente de quem assistiu. Você está usando Jesus como bandeira, disse o padre. Não em tom de julgamento, mas de dor, de quem vê a fé sendo usada como arma. Nicolas tentou reagir, mas a força das palavras não permitia barulho. O silêncio tomou o estúdio. A tensão era quase física. E o Brasil parou para assistir o inesperado confronto entre gerações, valores, estratégias e formas de viver a fé. E quem assistiu não saiu igual. Antes de seguir, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa não são para entreter, são para transformar. Se você já discutiu fé com alguém que pensa diferente, ou sentiu que o amor de Deus está sendo mal representado na política, esse vídeo vai te fazer refletir. E talvez, como Nicolas, vai te fazer calar para finalmente escutar. O evento era um fórum nacional sobre fé, juventude e democracia. Auditório lotado, transmissão ao vivo para canais católicos e redes sociais. No palco, representantes da igreja, professores, jovens líderes e Nicolas Ferreira, convidado como figura influente entre os cristãos mais jovens e conservadores. A presença de Padre Zezinho foi anunciada com reverência. Era a primeira vez que ele participava de um evento com políticos. Mas, segundo ele, era hora de escutar o que o povo anda pensando. O ambiente parecia tranquilo, quase solene. Nicolas entrou confiante, cumprimentando com firmeza. Padre Zezinho chegou depois, aplaudido de pé por boa parte da plateia. Ele caminhava devagar, mas com dignidade. Olhou para Nicolas com leveza e um sorriso curto. Que bom poder conversar com os jovens, disse, antes mesmo de se sentar. O mediador fez uma breve introdução, citando o papel histórico de Padre Zezinho na evangelização por meio da música e da palavra. Logo depois, direcionou a primeira pergunta a Nicolas. Deputado, como o senhor enxerga o papel da fé na política atual? Nicolas respondeu com segurança, como quem já tinha a resposta decorada. Fé é base. Sem fé, não há valores. Sem valores, não há nação. Parte da plateia aplaudiu, outra apenas observava. Estamos vivendo uma guerra de princípios, continuou ele. E quem se cala diante da destruição da família e da moral, se torna cúmplice. Padre, Zezinho escutava com atenção, mas sem interromper. A cada palavra de Nicolas, ele apenas abaixava o olhar, como quem analisa não apenas o discurso, mas o espírito com que ele é dito. Quando o mediador passou a palavra para o padre, o auditório silenciou. Ele respirou fundo, olhou para Nicolas com serenidade e disse: "Meu filho, você tem coragem, e isso é bom. Mas será que o grito convence mais que o exemplo?" A pergunta pairou no ar. Nicolas manteve o semblante firme, mas era a primeira vez que ele parecia desconcertado. O debate estava apenas começando. Se você acredita que coragem também pode ser silêncio, deixa o like agora e comenta. O que convence mais, o tom ou a ação?
Compartilha esse vídeo com alguém que precisa reaprender o diálogo, porque nas próximas falas, Padre Zezinho vai tocar num ponto que nenhum outro líder religioso teve coragem de dizer. E a frase que vem vai abalar muita certeza. Padre Zezinho ajeitou o microfone, olhou para a plateia e começou com um tom calmo. Há mais de 50 anos, eu ando pelo Brasil levando canções de fé e consolo. Já entrei em presídios, favelas, hospitais e parlamentos. E uma coisa eu aprendi: ninguém escuta quando se sente atacado. A plateia ouvia atenta. Alguns aplaudiam discretamente. Nicolas cruzou as mãos e manteve o olhar firme. Mas o semblante já não era o mesmo de antes. Fé não é argumento, fé é testemunho. Não se prova com palavras, se mostra com atitude. E o maior erro da minha geração foi achar que fé era um debate a vencer. A plateia reagiu com murmúrios e olhos marejados. E, talvez o erro da sua geração, Nicolas, disse ele com delicadeza, seja achar que fé é uma arma contra quem pensa diferente. A tensão subia, mas ninguém ousava interromper. Nicolas pediu a palavra. Com respeito, respondeu: Padre, eu cresci ouvindo suas músicas. Sei da sua história, mas o senhor não acha que estamos perdendo espaço na sociedade justamente por não reagirmos? Hoje, quem grita mais ganha mais atenção. E se os cristãos se calam, o mundo toma conta das nossas crianças. Parte do público aplaudiu com mais força dessa vez. Mas Padre Zezinho apenas baixou o olhar e balançou a cabeça. Eu entendo seu medo, meu filho, respondeu ele. Mas Jesus não conquistou o mundo gritando. Ele lavou pés, ele abraçou pecadores e quando enfrentou a morte, não ofendeu ninguém. O silêncio foi absoluto. Você quer defender Jesus, isso é bonito, mas cuidado para não usar ele como bandeira e esquecer da cruz. A frase pegou Nicolas de surpresa. Ele mordeu os lábios e respirou fundo. Padre Zezinho mantinha a serenidade, mas agora falava com um tipo de autoridade que não vinha do cargo, vinha da vida, da caminhada, do joelho no chão. A plateia estava dividida entre a firmeza de Nicolas e a profundidade do padre, mas ninguém se atrevia a sair. Se você acredita que fé não é só o que se diz, mas o que se vive, comenta aqui embaixo. Qual das falas até agora mais mexeu com você? E compartilha com alguém que precise lembrar que Jesus também chorou. Porque o que Padre Zezinho vai dizer na próxima parte vai expor a maior contradição do discurso cristão moderno. E Nicolas será obrigado a ouvir com o coração. O mediador, visivelmente tocado, respirou fundo antes de retomar a palavra. Padre, o senhor acredita que a igreja está se omitindo diante das batalhas morais do nosso tempo? Padre Zezinho olhou para ele, depois para Nicolas e respondeu: a igreja não está muda, ela está ferida. Ferida por dentro e por fora, pelas pressões do mundo e pelas disputas de poder travestidas de espiritualidade. A plateia ficou inquieta. Alguns concordavam em silêncio, outros balançavam a cabeça. Eu já vi padre virar deputado, pastor virar empresário, e já vi políticos usarem versículos como escudo para a violência. Nicolas interrompeu. Mas isso não é o meu caso. Padre Zezinho ergueu a mão com gentileza. Eu sei, meu filho, mas às vezes a gente repete o erro de quem veio antes sem perceber. O público estava em silêncio absoluto. Era como se cada frase do padre limpasse a névoa do debate. Fé não é bandeira, é cruz. E cruz não se exibe, se carrega. Quando você diz que quer proteger a família, eu acredito. Mas me preocupa quando o discurso sobre família exclui quem mais precisa de acolhimento. Jesus não perguntava quem era digno de amor. Ele amava. Ele tocava os leprosos, ele chorava com as viúvas, ele não perguntava partido, nem orientação. A frase foi como um raio, silencioso, mas avassalador. Nicolas então respondeu:
Padre, o senhor está dizendo que não devemos nos posicionar contra o que está errado? Padre Zezinho respondeu com firmeza. Não, estou dizendo que a maneira como nos posicionamos revela se é Cristo ou o nosso ego que está no centro. O estúdio paralisou. Era uma daquelas frases que atravessam não só o debate, mas a consciência. O mediador tentou mudar o rumo da conversa. Mas Padre Zezinho pediu mais um minuto e disse: um dia, depois de um show em uma cidade pequena, um homem me disse: Padre, voltei para Deus por causa da sua música, porque o senhor não me julgou com a Bíblia, me abraçou com a canção. Ele fez uma pausa. Olhou para Nicolas. Talvez você precise menos de argumentos e mais de compaixão. Nicolas engoliu seco. O público reagia em silêncio, mas o impacto era visível. O deputado olhou para a plateia e disse: talvez eu esteja tão preocupado em proteger Deus que me esqueci de representá-lo com ternura. Foi a primeira vez na conversa que ele pareceu vulnerável, e o público, até então dividido, começou a se aproximar de um sentimento comum. A fé precisa voltar a ser ponte, e não muro. O debate havia virado encontro. Se essa virada te tocou, compartilhe agora mesmo com alguém que você ama. Deixe o like e comenta. Você sente que a fé hoje está mais usada ou vivida? Porque no próximo trecho, uma fala inesperada de Nicolas vai expor sua dor mais íntima e vai mudar a forma como muitos o enxergam. E Padre Zezinho, mais uma vez, vai responder com sabedoria e com amor. Após a fala de Padre Zezinho, o ambiente ficou carregado de silêncio. Nicolas mexeu no microfone, olhou para o chão por alguns segundos. Quando levantou o rosto, havia algo novo em sua expressão. Uma mistura de vulnerabilidade e sinceridade que até então não se via. Padre, eu perdi meu pai aos 11 anos. Uma plateia ficou surpresa. A frase quebrou o debate e abriu a porta para algo mais profundo. Minha mãe segurou a casa sozinha. Foi ela quem me ensinou a rezar. Ela quem colocava o terço no meu travesseiro quando eu tinha medo de dormir. E foi ouvindo suas músicas, Padre, que eu entendi o que era sentir Deus mesmo na dor. Então sim, eu sou duro. Eu sou direto. Mas é porque eu cresci achando que ser homem de fé era proteger, não chorar. A voz embargada de Nicolas fazia o auditório escutar com o coração. Padre Zezinho escutava sem interromper, com olhos marejados. Aquele jovem político agora falava como neto, como filho, como menino. Eu entro no Congresso todos os dias, achando que estou defendendo Deus. Mas às vezes me pergunto, será que estou só defendendo a dor que nunca resolvi? A plateia prendeu a respiração. Era uma pergunta que não pedia resposta, apenas acolhimento. E foi isso que o padre ofereceu. Você não precisa ser pedra para ser forte, Nicolas, disse Padre Zezinho. O próprio Cristo chorou no Getsêmani, não por ser fraco, mas por ser inteiro. Talvez o Brasil precise ver seus líderes chorarem mais, não por fraqueza, mas por empatia. A plateia reagiu com um aplauso espontâneo e silencioso. Era mais do que aprovação. Era reconhecimento. Nicolas secou os olhos e assentiu com a cabeça. Aquela conversa já não era sobre direita ou esquerda. Não era sobre política ou religião. Era sobre humanidade, fé e feridas que todo brasileiro carrega. O público que assistia de casa começava a comentar nas redes: esse é o Nicolas, que eu nunca vi antes. E a transformação estava apenas começando. Se você já sentiu que precisa parecer forte para não desmoronar, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui, quando foi a última vez que você mostrou sua dor com coragem? Porque no próximo trecho, Padre Zezinho vai confrontar algo ainda mais delicado, a manipulação da fé por vaidade. E a resposta dele vai virar uma frase que ecoará nos corações por muito tempo. O mediador, com a voz visivelmente emocionada, perguntou: Padre, o senhor acredita que a religião está sendo usada como instrumento político?
Padre Zezinho. Olhou para Nicolas, depois para o público. Eu não acredito. Eu tenho certeza. O silêncio foi instantâneo. E quando a fé vira ferramenta de vaidade, ela deixa de salvar e começa a ferir. Tem muita gente que fala de Deus, mas na verdade está falando de si mesmo com um manto sagrado. E o povo, muitas vezes sofrido, acredita porque tem fome de esperança. Mas esperança não se vende, se vive. Nicolas escutava, sem desviar os olhos. Eu não estou dizendo que você faz isso, meu filho, mas estou dizendo que o caminho é estreito e perigoso. Quando você sobe num púlpito ou numa tribuna e diz em nome de Deus, você precisa lembrar que está representando o céu diante da terra. E o céu não grita, ele sussurra através do amor. Se o seu discurso afasta, humilha ou condena, então talvez esteja mais próximo da política do Império Romano do que do reino de Deus. A frase causou espanto. Parte do público ficou em silêncio absoluto. Nicolas respirou fundo, mas respondeu: Padre, eu entendo sua preocupação, mas o senhor não acha que o mundo está cada vez mais hostil à fé? Se a gente não se posiciona, perdemos espaço. Padre Zezinho, com olhar sereno, rebateu de forma firme: Você chama de posicionamento, mas o mundo vê provocação. E quando você grita em nome de Jesus, talvez esteja mais preocupado em vencer o inimigo do que em salvar o irmão. Você está vencendo o debate, Nicolas, mas perdendo os corações. A frase caiu como pedra em lagoa calma. As redes sociais começaram a ferver com comentários emocionados. Muitos esperavam ver Padre Zezinho recuando, mas ele seguiu firme. Evangelizar não é conquistar território, é plantar sementes. Se o solo for o medo, a semente não brota. Mas se for o amor, até o que parecia perdido floresce. Era impossível ignorar a força espiritual daquele momento. Nicolas baixou a cabeça. Pela primeira vez, não respondeu de imediato. O público via ali não só um embate de ideias, mas a imagem viva de duas gerações tentando proteger a fé de maneiras opostas. E a cena seguinte selaria tudo. Padre Zezinho faria algo inesperado, e Nicolas daria uma resposta que encerraria o debate, de forma completamente transformadora. Se você acredita que fé sem amor vira ruído, compartilha esse vídeo agora mesmo com quem confunde autoridade com arrogância. Comenta aqui: o que toca mais? O grito pela verdade ou o exemplo silencioso? Porque a conclusão dessa história vai ficar gravada na alma de quem assistiu e talvez no coração do Brasil. No final da conversa, o mediador agradeceu aos dois com a voz embargada. Mas antes de encerrar, Padre Zezinho se levantou com o auxílio de um jovem ao lado. Ele estendeu a mão a Nicolas, que prontamente se levantou também. E então, com o microfone ainda ligado, disse baixinho, mas firme: Você é um bom rapaz, meu filho, mas o reino de Deus começa no ouvido, não na boca. A plateia aplaudiu de pé, mas não era por vitória, era por entendimento. Nicolas, visivelmente emocionado, segurou a mão do padre com força. Eu vim aqui para defender minha fé, mas saio querendo viver melhor o que prego. Ele olhou para o público e completou: Talvez eu tenha aprendido mais aqui hoje do que em muitos debates no Congresso. O auditório reagiu com silêncio, reverente, seguido de aplausos longos. Aquela não foi uma discussão, foi um reencontro com a essência. O vídeo viralizou horas depois com comentários de cristãos dos mais variados posicionamentos. Esse foi o Nicolas mais humano que eu já vi. Padre Zezinho falou o que muitos pensam, mas ninguém tem coragem de dizer. E talvez, mais importante que qualquer lado, o Brasil viu um momento raro, quando a fé une em vez de dividir-se. Essa conversa te tocou? Comenta aqui embaixo. O que mais te fez pensar nessa história? Envia esse vídeo para alguém que ama Jesus, mas anda se perdendo na raiva. Inscreva-se no canal, porque ainda vamos contar muitas histórias como essa. Histórias que lembram que fé
é verbo e que quem carrega a cruz não precisa levantar bandeira. Até o próximo encontro.